pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo falando de todas as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Eu li exatamente 3 livros, não foi um mês que eu li tanto assim, porém eu li livros excelentes, livros muito bons. Então por mais que eu tenha lido pouco, foi assim, um mês onde eu só li livros bons, então os melhores livros que eu poderia ter lido em fevereiro eu li nesse mês. E assim, vou falar um pouquinho sobre eles porque, sério, esse vídeo tem livros que são fantásticos. O primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi Gente Ansiosa. Esse livro foi a primeira obra assim que eu percebi que estava tendo um certo hype no início de 2022, tanto que ele teve uma adaptação por parte na Netflix. Então, assim, foi um livro que estava fazendo algum sucesso. Então, lá com uma leitura que está sempre acompanhando, que está em alta, eu fui lá e li. E realmente é um livro que me surpreendeu bastante. É um livro muito bom, apesar de eu ter algumas ressalvas. A história desse livro se inicia, na verdade, em uma situação de reféns. A gente vai ter uma assaltante de banco que, por motivos que o livro vai explicar, vai acabar fazendo pessoas de refém dentro de um apartamento que estava disponível para visitas. Então, as pessoas que estavam fazendo essas visitas estavam interessadas em talvez comprar o apartamento e elas acabam sendo feitas de reféns. Esse livro ele é todo emaranhado de momentos assim que coincidem, sabe? De realmente pessoas que estavam vivendo as suas vidas e que por motivos muito aleatórios acabam se encontrando e a gente vai acabar descobrindo a história desses visitantes, do próprio assaltante e o desenrolar disso tudo. E é muito interessante porque o livro ele tem um bom desenvolvimento. Realmente é um daqueles livros que quanto mais você vai lendo, ele vai melhorando, porque no início ele não estava me prendendo muito, eu não estava me sentindo muito cativada pela história. Mas, gradualmente, a história ela vai melhorando. É um livro que ele vai falar mais de temas da vida adulta, realmente, como casamento, propósito, relacionamentos familiares, principalmente. Então, o autor, ele fez realmente um compilado de questões que os adultos vivem e conseguiu juntar de uma forma muito interessante através da vida desses personagens dentro da obra. É um livro que tem, acho, um pouco mais de 300 páginas e que tem muitos personagens e que mesmo assim o autor conseguiu desenvolver eles de uma forma interessante, de uma forma que você conseguisse conhecer eles e os seus dilemas, e cada um tem uma certa lição para passar, alguma coisa que te faz pensar. É um livro muito bom para quem gosta de marcar frases impactantes. Ele tem muitas frases que realmente são reflexivas. Ele tem um pouco de humor, apesar disso ser uma questão um pouco delicada dentro do livro, porque eu acho que o humor às vezes é muito bom, mas em outros momentos ele é um pouco exagerado e aí acaba ficando um pouco besta mesmo. E uma coisa que no início me deixou um pouco desconfortável foi os diálogos, porque eram diálogos muito absurdos, diálogos que não tinham como existirem no mundo real. Porém, tudo isso tem uma justificativa no final, realmente tudo é explicado, mas no início o humor do livro estava me pegando um pouco, estava me incomodando de verdade, a ponto de quase me fazer desistir da obra. Felizmente não desisti e tive uma ótima leitura. O livro também ele te presenteia com reviravoltas muito legais e até imprevisíveis. Apesar do livro ele não se comprometer a te surpreender a cada página, de ter um plot twist a cada capítulo, ele é um livro que tem sim situações bastante inusitadas que, pelo menos pra mim, funcionaram muito bem no quesito de me deixar intrigada e com vontade de continuar a história. Então, pra mim, essas situações foram bem interessantes e eu curti. Pra mim, ele é um bom livro contemporâneo, ele tem questões muito atuais e muito pertinentes para as gerações aqui que vivem atualmente. Então, assim, pra mim ele é um livro que ele tá tendo toda essa hype justamente por conseguir falar de temas que são muito importantes de uma forma um pouco mais descontraída, que tem um certo humor cativante, às vezes um pouco irritante, mas ainda tem, assim, a sua graça. Então, eu acho que ele foi um livro incrível. Eu dei, se eu não me engano, 3 estrelas e meia ou 4 estrelas, não me lembro agora. Mas foi um livro que eu curti ler. Foi, assim, uma leitura rápida. Curti muito da forma como o autor ele consegue entrelaçar a história dos personagens de uma forma que, ao meu ver, faz sentido. É óbvio que nem tudo ali é muito crível, mas é uma obra de ficção. Então eu acabei comprando a ideia e me interessando muito pelos personagens. E pra mim uma coisa que eu já falei, mas que eu achei, assim, incrível do autor foi conseguir ter tantos personagens dentro de uma obra tão curta e conseguir desenvolvê-los muitíssimo bem. Então, pra mim, é sim um livro que vale muito a pena. O próximo livro foi Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro ele é bem curto e de não ficção. A gente vai ver aqui um jovem que vai escrever por poeta Hiker, pedindo alguns conselhos sobre
poesia. Era comum na época que, por conta de eles serem poetas que se destacavam em suas áreas, alguns jovens que se interessavam, né, ali em também seguirem essa carreira da poesia, escrevessem cartas pedindo conselhos. Então, o poeta Hiker, que é um dos principais poetas do século XX, aqui no Brasil eu sinto que ele não é tanto conhecido assim, porém eu fui pesquisar, ele é realmente um poeta muito conhecido pela sua arte. E aqui ele vai responder as cartas. Então era um livro que nem ele esperava que se tornasse uma obra publicada. Eram simplesmente as cartas que esse autor escrevia para o aprendiz dele. E ali ele vai falar muito sobre poesia, obviamente, mas é um livro que ele não retrata só sobre isso. Ele fala sobre muitos aspectos da vida. E é um livro de uma forma um pouco descontraída, ao mesmo tempo que ele é misturado com a poesia mesmo, com uma linguagem um pouco mais bonita, um pouco mais delicada, afinal, uma carta escrita por um grande poeta. Então é um livro onde ele vai fazer essa mistura entre aspectos da vida e a arte, né? Essa questão de ser um profissional da arte. E ele acaba falando sobre religião, tristezas, perdas e momentos assim. Ele vai acabar passando muitas lições para esse aprendiz. Você vê que ele escreve as cartas com muito carinho, porque ele tem muito apreço por quem ele está escrevendo as cartas e passando lições muito valiosas. É um livro realmente bem curtinho, é um compilado, se eu não me engano, de 10 cartas que ele escreveu, e foi um livro que só foi publicado após a morte dele. E assim, que exibe todo o talento dele, porque até mesmo numa carta ele conseguia fazer poesia, mesmo que não fosse de forma muito intencional. E ele vai falar sobre várias questões, principalmente questões como a solidão, o amor, e dando ali conselhos claramente artístico mesmo, de como esse aprendiz dele podia melhorar a sua arte. E um dos que eu acho mais incríveis, assim, é que ele diz para que o aprendiz faça a arte dele, escreva sobre coisas que ele conhece, sobre coisas que ele vive, e que dessa forma ele vai conseguir produzir algo mais genuíno, algo que impacte as pessoas de verdade, porque ele vai estar falando sobre algo que ele conhece. E eu acho que isso tem muito uma verdade nos livros que a gente lê. Alguns livros conseguem trazer mensagens de formas muito mais profundas, porque muitas vezes os autores, eles não somente estudaram aquilo, mas eles também vivenciaram aquilo. Então eles conseguem passar suas reflexões de uma forma que impacte o leitor de uma forma muito mais potente. E eu achei que isso era uma coisa muito bonita que tinha dentro do livro. E assim, é um livro muito curto, muito fácil de ler e que tem, assim, frases belíssimas também para você marcar, rabiscar o livro inteiro. É um livro que eu recomendo bastante. É uma leitura breve, você faz em um dia e com mensagens muito bonitas e muito tocantes. O último e melhor livro que eu vou citar aqui no vídeo é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse também é outro livro curto que, apesar disso, eu demorei um pouco para ler. Eu demorei 2 semanas, se eu não me engano, porque era um livro que a cada página que eu lia era um tapa na cara, era uma reflexão diferente, um livro realmente assim grandioso. E não é eufemismo algum dizer que esse é um livro muito sensível, você percebe isso pelo título dele, e é um livro que obviamente vai falar sobre morte. Ele é escrito por uma médica que é especializada em cuidados paliativos, e cuidados paliativos, eles são meio que acionados quando a medicina já fez todo o possível por aquela pessoa. Então meio que todo mundo tá esperando ou um grande milagre que recupere, ou que a pessoa realmente parta, acabe morrendo. Então, a autora, ela vivencia essa experiência ali na área profissional dela e ela resolveu escrever ali esse livro relatando sobre morte e trazendo claramente reflexões muito impactantes, porque ela é uma pessoa que acompanha pessoas que estão no final da vida e o que é que essas pessoas pensam, o que motiva essas pessoas, o que causa extremo desânimo nessas pessoas. Enfim, foi um livro que eu não esperava que fosse tão bom. Claramente eu esperava que tivesse mensagens sensacionais, mas que não tivesse a profundidade que teve, por ser um livro curto. Ele conseguiu me surpreender muito. Todo esse livro gira em torno de pessoas que morrem sobre esse debate, mas para mim ele traz uma pergunta muito mais importante, que é: pessoas morrem, mas por que elas viveram? Enfim, é um livro que ele tem essa temática da morte, mas ele fala principalmente da vida, porque é na vida que está se encontrando um significado para a morte, seja para a morte num contexto geral ou para a morte de um indivíduo específico. Eu achei alguns temas muito interessantes, algumas reflexões muito poderosas, como por exemplo a do protagonismo, que a autora diz que a morte é algo que todo mundo vai protagonizar, e quando eu digo protagonizar no sentido de não só vivenciar, mas de realmente ser o foco principal por um momento, porque a morte é uma coisa que ninguém consegue passar sozinho. A morte em si, o momento em que a pessoa se desliga da vida,
Não tem como fazer isso acompanhado, é um processo muito íntimo e por mais que uma pessoa ela venha a renunciar à sua vida inteira, ou seja, sempre fugir de momentos difíceis, de momentos conflitantes, de nunca tentar ser o centro das atenções, a morte, aquele momento onde todo mundo, de uma forma um pouco estranha, vai ser a grande estrela, vai ser aquela pessoa que vai viver aquilo. Ninguém pode vivenciar a morte por absolutamente ninguém, apesar, é claro, desse processo ali de estar perto do fim poder ser um processo menos solitário do que é para a maioria das pessoas, porque muitas vezes ele vem acompanhado de doenças e de momentos muito difíceis, então é normal que a solidão acabe vindo por parte dos conhecidos, dos amigos, dos parentes, e é um compilado de sentimentos que afloram com a morte e com as mensagens que a cercam. A autora também fala muito sobre os arrependimentos que pessoas que estão no final da vida sentem, como, por exemplo, pessoas que se dedicaram demais aos outros e esqueceram de enxergar a si própria, de pessoas que distribuíram mal o seu tempo, de valorizaram aquilo que não era verdadeiramente importante para elas e que, infelizmente, elas só descobrem naquele momento crucial o que realmente valia a pena. É um momento também de muita comoção, porque a gente consegue ver pessoas pedindo perdão ou falando novamente para as pessoas que ela amam que ela as ama. Então é um livro assim realmente muito sensível e fala muito sobre esse significado da vida, de dar um propósito à sua vida, de dar um significado, porque a vida ela precisa disso para ser vivida com essa intensidade. E, assim, é um livro fantástico, muitas e muitas mensagens impactantes. É um livro nacional também, escrito por uma pessoa que tem total entendimento do que ela está falando, por ela trabalhar com isso há muitos anos. Então é um livro que eu recomendo demais e que eu me senti muito privilegiada por poder ter acesso, ter podido ler esse livro. É um livro realmente, assim, sensacional e que eu indico para todo mundo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte e se inscreve no canal. Até o próximo e tchau, tchau!